Pensando agora nas causas não estruturais, queria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma delas. Eu sei que você já começou no início, já comentou no início do nosso videocast, mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais profundamente cada uma delas. Fala pra gente um pouco das causas não estruturais. Então, as causas não estruturais, na verdade, é o COIN, né? Então, o C de coagulopatia, o O de causas ovulatórias, o E é de causas endometriais, o I são as causas iatrogênicas e o N são aquelas causas não especificadas, né? O que é, então, o C? O C de coagulopatia. Coagulopatia é quando a paciente tem aquele sangramento importante desde a menarca. É aqueles casos que a gente vai suspeitar nas adolescentes, né? Então, chega aquela adolescente com 14 anos que recentemente teve a sua menarca. Foi um horror, assim, a menarca, ela sangrou muito, né? E ela tem ciclos, tá tendo ciclos regulares e cada vez que ela fica menstruada é assim, aquela coisa de a paciente dizer assim, puxa vida, alguma coisa errada tem, né? Porque é um sangramento muito profuso. Junto com isso, a gente já pode tentar coletar outras coisas, né, na anamnese. Ela pode te dizer, não, todas as vezes que eu me cortava, né, eu sangrava bastante, ia no dentista, por exemplo, e sangrava bastante. Às vezes tem uma história familiar também já reconhecida. Mas, às vezes não. Às vezes a gente só consegue fazer o diagnóstico depois das primeiras menstruações. E, de fato, 20% dos sangramentos anormais em adolescentes são causados por coagulopatias. Então, a gente tem como principal representante aí a doença de von Willebrand, mas também a gente tem deficiência de fator 8, tem deficiência de cofator histocetina, né, que também são causas que a gente precisa lembrar em coagulopatia. O O é a causa mais comum das causas não estruturais, né? Que é a anovulação. E isso é o nosso dia a dia, né? Do ginecologista. Então, a gente vai ver, assim, desde as causas fisiológicas até as causas patológicas. O que é importante a gente lembrar, né? Das causas fisiológicas, os extremos da vida reprodutiva, os extremos do menacme. Então, se a gente for pegar, assim, adolescente, elas ainda têm o eixo hipotálamo, hipófise ovário imaturo, né? E aí, então, como o eixo ainda é muito imaturo, elas não conseguem fazer o pico de LH. Se elas não conseguem fazer o pico de LH, elas vão fazer ciclos anovulatórios. É super comum nos primeiros 2 anos subsequentes à menarca, a paciente ter ciclos anovulatórios. Então, é super comum que elas fiquem longos períodos sem menstruar, 2, 3 meses, depois tem a menarca, né? Aí fica 2, 3 meses sem menstruar e aí quando vem um monte. E essa é a principal causa de sangramento anormal em adolescentes. 20% é por coagulopatias e aproximadamente 80% é por anovulação. Então, por isso que é importante a gente lembrar que, pela epidemiologia, a causa mais comum de sangramentos anormais em adolescentes é a anovulação por imaturidade do eixo. Que é a mesma coisa das pacientes climatéricas, né? Nas pacientes climatéricas também a gente tem a anovulação aí como a principal causa, porque como esgotaram os folículos, ela não consegue mais fazer pico de estradiol, consequentemente não faz mais pico de LH, né? E aí então não ovula. Então elas ficam longos períodos sem menstruar e aí quando menstrua vem bastante. Clinicamente, como é que a gente diferencia, né? Principalmente em adolescente, que às vezes o pessoal me pergunta assim, tá, mas como é que eu vou diferenciar se eu tenho que suspeitar de uma coagulopatia ou se é por anovulação? Pela ciclicidade. Então você pergunta, como é que está o padrão aí? Quando é que veio? Ah, veio há 3 meses atrás, eu fico 3, 4 meses sem vir a menstruação. É o padrão de anovulação. Ou se ela te diz, não, vem todos os meses, mas quando vem um monte, aí fala mais a favor de coagulopatia, né? Então, clinicamente tem essa diferença. E tem também aqueles sangramentos de causa ovulatória, na verdade a anovulação, patológica, que aí a grande representante é a SOP, a síndrome dos ovários policísticos. Então, esse é o O. A gente tem o E também, que são as causas endometriais, que aí a gente teria que pensar nas endometrites, né? Uma clamídia, um gonococo, que às vezes não está causando nenhum sintoma para a paciente, mas aquele processo inflamatório no endométrio está provocando sangramento anormal. Tem as causas iatrogênicas, que aí a principal é o uso de DIU, de cobre, né? A gente sabe que é o efeito colateral, um dos efeitos mais importantes aí do DIU de cobre é o sangramento excessivo.
E tem aquelas causas não especificadas, que é quando a gente não sabe, né? Eu sempre digo que em medicina tem um nome bonito, né? Para dizer que a gente não sabe, que é idiopático. E é isso aí. O nome idiopático é uma forma bonita de dizer não sabemos. São duas palavrinhas, né? Iatrogênico e idiopático, né? São duas palavrinhas da medicina que a gente adora.